Bom dia, turma! Vou iniciar para vocês o assunto sobre gliconeogênese. Vamos dar início a todo esse processo de gliconeogênese, onde segundo a sua etimologia, glico é igual a açúcar, neo novo e gênese criação, ou seja, a criação de novos açúcares. Neste caso, seria a glicose. Vamos agora entender um pouco sobre esse processo, todo esse processo. E o que seria a gliconeogênese? É a síntese da glicose que é processada no fígado e rins a partir de compostos que não são carboidratos. E quem são esses compostos? Seria o que? O lactato, o glicerol e aminoácidos. A gliconeogênese, ela acontece predominantemente após 12 a 18 horas de jejum, quando a glicose proveniente dos alimentos ou o glicogênio hepático cai a níveis insuficientes para a manutenção de um nível glicêmico adequado. A glicose, que é sintetizada no fígado a partir de substratos, como vocês podem ver aqui na figura, através de substratos que são produzidos principalmente nos músculos. Esses substratos que são produzidos principalmente nos músculos é o lactato, que é proveniente de esforço físico, e o aminoácido a alanina, de jejum prolongado. Isso acontece porque alguns tecidos, como o cérebro, só usa glicose. Então, ela é produzida através da gliconeogênese, usando para isso o lactato, que vem dos músculos em atividade intensa, e de aminoácidos que vêm das proteínas, cuja fonte também é principalmente o tecido muscular. Aqui está a figura, o cérebro, aqui o processo de glicose, o lactato e o aminoácido alanina. E aqui são os músculos. Os aminoácidos glicogênicos na gliconeogênese. É importante que vocês entendam um pouquinho sobre o que são os aminoácidos glicogênicos. Eles são aqueles que servem como substrato para a síntese de glicose no fígado e também são aqueles em que seus carbonos são convertidos aos compostos que produzem glicose, piruvato e intermediário do ciclo de Krebs. Como vocês podem ver na imagem do slide, tem uma representação dos destinos dos carbonos, onde os laranjas são os aminoácidos glicogênicos e os azuis são os cetogênicos, que são aminoácidos que podem ser convertidos em ácidos graxos, sendo degradados em acetil-CoA ou acetoacetato. Mas a questão é como os aminoácidos glicogênicos atuam na produção da glicose. Eles não produzem a glicose diretamente. Eles produzem um piruvato que vira energia para o músculo, através da acetil-CoA e do processo de ciclo de Krebs, que é a geração de ATP. E também produzem o lactato, que aí sim no fígado ele se transforma em piruvato, que pode gerar tanto um acetil-CoA como um oxalacetato, que passando por várias etapas de conversão, forma fosfoneopiruvato, chegando após em glicose. Podemos destacar também que o músculo ele entrega o piruvato em forma de alanina, que desempenha uma importante função metabólica, onde se observa a degradação dos aminoácidos nos tecidos para a obtenção de energia. E o piruvato dá origem à glicose, através da via gliconeogênese, que cai na corrente sanguínea e atinge os músculos. Em relação à atuação do componente glicerol dos ácidos graxos na produção da glicose, nós podemos definir que o glicerol é liberado durante a quebra do triglicerídeo, que ocorre no tecido adiposo e também é chamado de hidrólise do triglicerídeo, onde tem essa separação do glicerol e dos ácidos graxos. Daí então, ele é levado ao fígado pelo sangue, sendo assim pela via glicolítica, servindo também como substrato para a formação da glicose.
Iremos falar agora sobre o que diferencia a gliconeogênese da glicólise. Então, sabendo que a gliconeogênese é uma via anabólica que ocorre no fígado e, excepcionalmente, no córtex renal, que é responsável pela síntese de glicose a partir de fontes que não são carboidratos, como aminoácidos, lactato e glicerol, a gliconeogênese ela não é simplesmente o inverso da glicólise. Muitos passos são os mesmos, porém temos 3 passos que são diferentes da glicólise, como piruvato para fosfoenopiruvato, frutose 1,6-bisfosfato para frutose 6-fosfato e glicose 6-fosfato para glicose. Já a glicólise consiste na transformação de uma molécula de glicose em 2 moléculas de piruvatos, gerando energia no processo. Então, o processo de glicólise ocorre em uma sequência de 10 reações químicas, que tem como função transformar a glicose em moléculas de piruvato, gerando o saldo de 2 ATPs e 2 NADHs. Ou seja, na glicólise são produzidos, ao total, 4 ATPs e gastos 2, tendo um saldo energético de 2 moléculas de ATPs e 2 NADHs por moléculas de piruvato. Bem, mas qual a vantagem e importância da gliconeogênese para a saúde? Podemos ver que ela tem importância vital para a vida humana, pois a gliconeogênese é o processo em que ocorre a produção de glicose através de outras fontes, como já citadas, proteínas, lactato dos músculos e componentes glicerol dos ácidos graxos, sem ser os carboidratos. Ou seja, durante o jejum, a gliconeogênese irá ser responsável pela produção de glicose e, em decorrência, o funcionamento do metabolismo. Como podemos perceber na imagem, é simples, tem importância vital, como ajudar o organismo e manter justamente estável sua glicose, no caso a glicose sanguínea, mesmo sem o consumo de carboidratos. Portanto, a glicose é muito importante para o funcionamento do nosso organismo. Com a falta dela, o que aconteceria? Então, todos os tecidos, desde o cérebro até o córtex renal, utilizam a glicose como fonte principal de energia. Outros tecidos podem até utilizar lipídios, ácidos graxos ou até mesmo corpos cetônicos, como músculos, por exemplo, como o próprio fígado, mas outros só utilizam como fonte de energia a glicose. Como o cérebro, medula renal, por serem tecidos nobres, eles necessitam somente de glicose. Nós podemos, então, entender a importância de uma vida que seja exclusiva para sintetizar glicose, a via da neoglicogênio ou gliconeogênese. Então, para vocês terem uma ideia, o consumo de glicose no cérebro é 120 gramas por dia. Isso dá mais da metade da glicose armazenada na forma de glicogênio. Então, juntando o glicogênio hepático e o glicogênio muscular. Então, a gente pode ver a quantidade de glicose que só o nosso cérebro precisa. Então, a gente precisa realmente de uma via que esteja funcionando adequadamente para produzir a glicose. Então, em caso de falta de glicose no organismo, o corpo passa a produzi-la a partir de gorduras e proteínas estocadas. No caso da hipoglicemia, se deve basicamente a uma falta grave de glicose ou a uma falha nesta complexa regulação. Um dos sintomas que podem surgir é fome, tontura, sudorese, taquicardia, apreensão, tremor, fraqueza, dor de cabeça, confusão mental e, em casos mais graves, coma e convulsão. É isso, pessoal. Por hoje, foi essa a informação que gostaríamos de passar. Ficamos por aqui e até a próxima.